recessão econômica que o país enfrenta provocou um aumento substancial no número de famílias com dificuldades para pagar as contas e, consequentemente, com mais dívidas. Segundo o levantamento da SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a inadimplência cresceu quase 9% em apenas um ano e atingiu o patamar de 39,17%. No país, 4 em cada 10 adultos estão negativados. Em números absolutos, isso significa que o Brasil fechou o último mês com pouco mais de 63 milhões de pessoas com dívidas atrasadas. O pior resultado da série histórica do levantamento, que reúne dados dos últimos 8 anos. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre endividamento e como a legislação brasileira protege o cidadão. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E sobre o tema, eu converso agora com Andressa Jarlete Gonçalves de Oliveira, advogada especialista em Direito do Consumidor e Direito Bancário, e com Alexandre Arce, educador financeiro. Muito obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. Alexandre, eu gostaria que você começasse me falando aí, existe um perfil do devedor brasileiro, de quem está endividado aí no país? Muito obrigado sempre pelo convite, é um prazer poder abordar sobre esse triste tema, né? Endividamento. Infelizmente, ele ocorre em qualquer camada social, independente se eu ganho muito ou se eu ganho melhor do que a maioria das pessoas, pode ocorrer o endividamento. Ele vem de um mau comportamento em relação ao dinheiro, a desorganização. Eu sempre falo, né, e friso, nós não temos que ter o dinheiro como um ídolo, mas temos que respeitá-lo para que nos leve às nossas principais e profundas realizações. Essa é uma dica bem importante, né? Respeito ao dinheiro. Doutora Andressa, e qual é a legislação que ajuda a respeitar aí os direitos do consumidor, a protegê-lo? Oi, Flávia, um salve aqui aos telespectadores da TV Justiça. Veja, nós temos aqui como a principal base, né, para a proteção do consumidor, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que vem a cumprir, né, esse dever do Estado de trazer a proteção dos consumidores. E esse código, ele teve uma atualização muito importante no ano passado com a lei do superendividamento. Então, essa lei, ela trouxe todo um reforço nos deveres de informação para que as pessoas possam entender o custo do crédito, e isso é um problema no Brasil. Algumas pesquisas mostram que quase 70% dos brasileiros não entendem, né, o quanto pagam de juros nos contratos bancários. Por isso que nós temos que melhorar a informação para que as pessoas saibam usar o crédito. E essa lei do superendividamento, além de reforçar esses deveres de informação, de concessão responsável do crédito, também trouxe aí um procedimento para ajudar esse consumidor superendividado a conseguir pagar as suas dívidas. Bom, a gente vai falar mais sobre essa lei aí ao longo do programa. Agora eu convido vocês a assistirem uma reportagem aqui da TV Justiça. Foi sancionada em 2021 a lei do superendividamento. Em vez de procurar uma financeira para contrair novas dívidas, quem perdeu a capacidade de honrar com os pagamentos contará com o apoio do Tribunal de Justiça do seu estado. Sentarão juntos para chegar a um acordo: o devedor, o representante da empresa e um profissional de conciliação. Todos serão convocados por um juízo para negociar um plano de pagamento das dívidas em condições que não comprometam a sobrevivência de quem perdeu a capacidade de honrar com seus compromissos financeiros ou da família. O plano de renegociação prevê o prazo de até 5 anos para o pagamento das parcelas. E ao contrário do que ocorre atualmente, quem propõe o plano de pagamento é o endividado. A norma prevê ainda a realização de campanhas de educação financeira e concessão de crédito de forma responsável. Doutora Andressa, passamos aí a reportagem, mas eu queria que a senhora comentasse mais sobre a lei. Bom, essa lei, Flávia, ela foi o resultado aí de um trabalho de mais de 10 anos, né, de luta das entidades de defesa do consumidor para que ela pudesse ser aprovada. O superendividamento, né, ele vai além do endividamento. Ele já é aquela situação, né, um fenômeno social muito grave. Isso acontece não só no Brasil, não só com pessoas de baixa renda, isso acontece no mundo inteiro. E é um fenômeno que vai acontecer quando o consumidor tem muito mais dívidas do que ele consegue pagar.
com seu salário, com seu patrimônio, né? A grande maioria dos casos de superendividamento, as pesquisas mostram que mais de 70% dos casos são causados pelos chamados acidentes da vida, né? Ou seja, é a pessoa que passa por um desemprego, um divórcio, uma doença, um falecimento na família, alguma situação que muda a sua condição financeira. Então, todo mundo pode vir a ser um consumidor superendividado. Basta que você tenha dívidas, a maioria das dívidas são com o uso do crédito, e que você passe por uma mudança na sua condição econômica para você não conseguir pagar essas dívidas todas, né? E por isso que eu preciso trazer mais orientação para o consumidor. Por isso que nós precisamos tanto de mecanismos que a lei trouxe, de reforçar a informação, para as pessoas entenderem o quanto custa e quais são os riscos do uso do crédito, e ao mesmo tempo de trazer aí deveres para as instituições financeiras de fazer uma concessão de crédito responsável, né? Essa lei, então, ela garante um mínimo ali para a pessoa que não conseguiu se organizar, que se afundou em dívidas ali, para ela não passar problemas, como disse a doutora Andressa? Perfeito, né? Eu acho que a justiça, né, o Poder Judiciário tem buscado alternativas para proteger um pouco mais, né, todos os consumidores. Mas isso não pode tirar a autorresponsabilidade. Informação cada vez mais através de tecnologia, todo mundo tem mais acesso e, infelizmente, mesmo tendo muita informação, a gente busca o que é mais fácil. E, normalmente, via crédito acontece da mesma forma. Os créditos mais fáceis são os créditos mais caros e, normalmente, viram uma grande bola de neve. Então, a gente tem que entender que a educação financeira, o cuidado com o dinheiro, ele é um pouquinho descorrelacionado da matemática simples e pura. É mais um processo de comportamento. Eu, consumidor, tenho que ter as rédeas do meu orçamento doméstico. Eu tenho que, por matemática simples, saber que eu tenho que gastar menos do que eu ganho. E quanto mais favorável eu tomar essas decisões, mais confortável fica a minha vida. Então, eu acho que em um endividamento, ele é um processo que inicia lá atrás, nas crianças. Eu costumo dizer, né, muitas vezes a gente induz os menores a gastar tudo que ganha. E qual é a dica aí para a pessoa saber que ela está perdendo o controle, doutor Alexandre? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. É o quê? A gente fala de maneira recorrente dentro da educação financeira, que é anotar o que gasta. Parece ainda, será que funciona, não funciona? Qual a melhor metodologia? Para que ficar mais confortável para cada um. Né? Se eu prefiro anotar numa caderneta, num aplicativo, numa tabela do Excel. Mas você tem que saber para onde tem ido o seu dinheiro, qual o seu histórico de gasto. Quando você tem isso mapeado e mensurado, a gente vai para o segundo passo, que são as realizações. O que realmente é importante para mim como consumidor? Doutora Andressa, e a pessoa ali não resistiu ao consumismo, exagerou, está endividada. Onde? No poder público, nos órgãos públicos, que ela pode pedir ajuda? Olha, hoje a lei do superendividamento, ela trouxe nessa previsão de que sejam instituídos os núcleos de conciliação para tratamento do consumidor superendividado em todos os entes que fazem parte, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. No Poder Judiciário, os primeiros núcleos que surgiram para atendimento dos superendividados foram lá no Rio Grande do Sul, em 2006. Desde 2010 já tem aqui no Paraná, tem em São Paulo, tem em Pernambuco, tem no Rio de Janeiro, e agora com a nova lei do superendividamento, esses núcleos têm que passar a ser instituídos em todos os estados, né? Então, tem que buscar informação para saber se lá na sua localidade, né, se lá na sua cidade já existe um núcleo de atendimento ao consumidor superendividado, que pode ser tanto no Poder Judiciário, pode ser no PROCON, pode ser em Defensoria Pública, Ministério Público, né? E o que é importante frisar é que esses núcleos, eles vão oferecer uma tentativa de conciliação conjunta com os credores em um procedimento que é gratuito. Então, um procedimento sem custas, de fácil acesso, para esse consumidor tentar resolver essas suas dívidas de consumo. Para não gastar ainda mais tentando resolver, né? Bom, e a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver? As corretoras de cartões incentivam o cliente a comprar tudo pelo cartão de crédito para ganhar milhas de viagens ou brindes. Essa é uma boa opção para o consumidor? Doutor Alexandre, é uma boa opção ou não? O tema cartão de crédito é uma abordagem que muitas pessoas, alguns adoram, outros odeiam, né? Principalmente, quem não tem controle vai odiar. É um crédito fácil, crédito rotativo. Você gasta mais do que tem. É um dinheiro novo que aparece na sua vida ali de maneira muito simples.
quem controla, acompanha e ele automaticamente define o seu gasto, vai ver o cartão de crédito como parceiro. Então, se você não entende como funciona, se você não tem a clareza e autorresponsabilidade de definir o seu limite de gasto, fuja do cartão de crédito, porque ele vai induzir você a gastar de maneira exagerada, entrando numa roda de endividamento. Mas se você é organizado, já entendeu o mecanismo do cartão de crédito e, obrigatoriamente, eu tenho que pagar a totalidade da fatura do cartão antes do seu vencimento, aí sim, você vai utilizar ele de maneira positiva, trazendo todos os benefícios, né? Que seja ali milhas, hoje em dia muito conhecido cashback também, e você pode trazer ali alguns confortos. Mas tem que ter muita atenção. Dinheiro fácil não pode ser gasto de maneira sem responsabilidade inconsequente, porque senão te traz ali uma dor de cabeça futura. O senhor falou uma coisa aí muito importante, que muita gente tenta ali pagar só o mínimo, pensando que não vai gastar tudo e depois os juros vêm, né, doutora Andressa? Como negociar com cartão de crédito se a dívida já ficou muito alta? Veja, o cartão de crédito, Flávia, ele é um dos vilões aí do endividamento dos consumidores. Inclusive, não só endividamento, mas o superendividamento, né? As pesquisas mostram que os consumidores que estão nessa cilada do superendividamento, um dos principais linhas de crédito que as pessoas usam é o cartão de crédito. Por quê? É o que o Alexandre falou, né? É uma linha de crédito fácil e com um custo altíssimo aí de mais de 20% ao mês, né? Em alguns casos. Poxa vida, já me endividei, né? Caí na tentação, utilizei o limite do meu cartão de crédito, não consegui pagar. O que eu posso fazer para negociar? Olha só, a estratégia de negociação com os bancos é bem importante entender que existe um momento certo de você tentar esse acordo e existe uma forma de você conseguir uma melhor negociação. Tá? E aí são duas informações cruciais. O momento, fechamento de semestre. Nós estamos nos encaminhando agora para o final do ano. Agora, em outubro, já começam, por exemplo, as campanhas de negociação do CNJ, as próprias instituições financeiras começam a abrir campanhas de acordo. Então, é um momento em que eu sei que eu posso conseguir uma condição mais favorável para fazer a liquidação dessa dívida. E a segunda orientação, a segunda dica para o consumidor, que já está com essa dívida, né, é difícil de pagar, é tentar o pagamento à vista. Quando você faz o parcelamento de uma dívida de cartão de crédito, vamos supor que a pessoa foi lá e estourou em R$3.000 o limite de cartão de crédito. Se você faz um pagamento parcelado, esses 3.000 viram 6.000, né? Porque tem mais juros nesse parcelamento, a tua dívida acaba ficando ainda maior. Então, duas orientações. Poxa, já estou endividado, o momento de negociar é agora. Fechamento de semestre, fim de ano, é quando vem as campanhas, e se você juntar um dinheirinho e ofertar um pagamento à vista, você pode conseguir ainda um ótimo desconto para quitar essa dívida. Bom, nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o endividamento da população brasileira e como a nossa legislação protege o cidadão. Sobre o tema, eu continuo conversando com o Alexandre Arce, educador financeiro, e também com Andressa Jarlete Gonçalves de Oliveira, advogada especialista em direito do consumidor. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. O que fazer quando os juros da negociação de dívidas estão muito altos? Doutora Andressa, a gente falou aqui da negociação no cartão de crédito, mas de modo geral, é possível resolver isso de forma extrajudicial, ali tentando uma negociação? Sim, Flávia, é possível, né? E aí é até importante os consumidores conhecerem um mecanismo que foi criado pelo Banco Central para trazer mais competição no mercado financeiro, que é a portabilidade de crédito. Então, vejam, às vezes você tem uma dívida que está com, fiz uma renegociação, assinei lá o parcelamento, né, da minha dívida. E aí, nesse contrato, constou uma taxa de juros elevada. E essa dívida acabou ficando num valor alto, né, para esse consumidor pagar. Como que esse consumidor pode reduzir essa dívida administrativamente? Ele pode procurar ver em outras instituições financeiras se eu tenho uma taxa de juros menor. Por exemplo, cooperativa de crédito, né, é um tipo de instituição financeira que, via de regra, trabalha com taxas de juros menores do que os bancos tradicionais de mercado. E aí vamos supor que você fez um empréstimo
feito esse parcelamento, essa renegociação da dívida, com uma taxa lá de 2% ao mês, né? Que na matemática financeira vai dar uma taxa aí de 26% ao ano. Puxa, se eu consigo encontrar um outro banco, né, uma outra instituição financeira que me repasse esse mesmo empréstimo com uma taxa de 18% ao ano, 15% ao ano, e em renegociações isso é possível, eu consigo reduzir a minha dívida transferindo de um banco para o outro através da portabilidade. Alexandre, e se a pessoa tem muitas dívidas aí, o que priorizar e como equilibrar uma com a outra para não ir se somando e aí perder totalmente o controle mesmo? Conforme a doutora Andressa acabou de citar, a taxa de juros é o grande responsável, né, pelo um aumento mais rápido ou não do seu endividamento. Então, não é ver, né, que normalmente o consumidor olha quanto eu vou pagar de parcela, mas a parcela só é constituída por alguns fatores. O quanto eu peguei de empréstimo, por quanto tempo eu quero efetivamente fazer esses pagamentos e, o mais importante, por qual a taxa de juros. Então, dentro de um acúmulo de endividamento, é definir quais são as dívidas mais caras. Normalmente, são as dívidas mais fáceis. Cartão de crédito, cheque especial, que você consegue ali um crédito pré-aprovado. Esse pré-aprovado, ele só acontece porque as instituições passam um risco através de um custo, né, de juros mais alto. Então, tem que fazer o escalonamento das taxas mais altas, tentar as suas renegociações ou buscar alternativas de crédito mais barato, que seja através de uma portabilidade ou que seja de um empréstimo novo, que seja menor para a quitação dos empréstimos antigos. Hoje em dia, a nossa taxa básica do Brasil, taxa Selic, está em 13,75%. Quando eu falo que eu posso pegar um empréstimo fácil, via cartão de crédito, vou pagar 20% ao mês, é quase o dobro do que eu receberia durante todo um ano dentro de uma aplicação financeira com baixa volatilidade. Quanto mais conhecimento, mais proteção. Quanto mais proteção, mais conquista. Doutora Andressa, e recentemente o STJ deu uma decisão que entendeu que medidas coercitivas atípicas podem ser impostas aí pelo tempo suficiente para forçar o pagamento de dívida e que isso não deve ter uma limitação temporal. Explica melhor para a gente. Olha só, Flávia, essas situações, né, que envolvem as medidas coercitivas atípicas, né, o que é isso, né? O que é esse nome tão complexo, né? Isso aí são medidas que são adotadas, né, para você forçar o pagamento, né, quando existe uma cobrança judicial de uma dívida. E o devedor tem um perfil que não é aquele perfil da pessoa de boa-fé que quer pagar as suas dívidas, né? Na verdade, o consumidor de boa-fé que quer pagar as suas dívidas é a grande maioria da população, é a grande maioria dos casos, né? Mas tem situações de pessoas que ocultam patrimônio, que daí dentro de um processo você constituiu uma dívida, fez um empréstimo, usou o dinheiro, né? E na hora de devolver esse dinheiro, o banco ele entra com processo para cobrar a dívida e não acha patrimônio. Só que daí essa pessoa está constantemente lá fazendo viagens de luxo, ostentando nas redes sociais, né? Então, é nesse tipo de situações que a gente acaba vendo essas decisões, né? Até esse caso recente do STJ, era uma situação de um devedor que dentro do processo não se conseguia localizar patrimônio dele para fazer o pagamento desses empréstimos, só que era um devedor que estava sempre fazendo viagens de luxo para o exterior. Então, qual foi a orientação do STJ, né? Autorizou apreender o passaporte para que esse consumidor pare de gastar com viagens de luxo, né, e passe agora a olhar também para o pagamento daquela dívida que está pendente, né? Bom, e a nossa produção recebeu mais uma pergunta, vamos ver? Quando uma dívida prescreve? Doutora Andressa, existe esse mito aí, dívida prescreve ou não? Prescreve, a prescrição ela existe para praticamente tudo no direito, né? Então, o que é essa prescrição, né, gente? Existe um prazo para que seja feita a cobrança das dívidas. Esse prazo depende do tipo de empréstimo que foi firmado pelo consumidor. Se são empréstimos fixos, né? Então, todo empréstimo que você tenha lá uma parcela fixa ou decrescente, né? Você pega lá 20 mil para comprar um carro ou para fazer uma viagem, né? Ou você pega uns 5 mil para utilizar como crédito pessoal. Essas operações que são empréstimo fixo, em que no próprio contrato eu já tenho definido o valor total da dívida, são dívidas que prescrevem no prazo de 5 anos, tá? Então, 5 anos contados ou do vencimento do contrato, né, da data final do contrato, ou da data em que esse contrato teve vencimento antecipado, porque o consumidor ficou inadimplente. Então, puxa, atrasei esse contrato, meu nome entrou lá no SPC Serasa.
ele vai ficar por no máximo 5 anos contado do vencimento dessa dívida. Agora, se eu tenho contratos como concessão de limite, né, cheque especial, cartão de crédito, aí a regra é outra, né? Aí o prazo prescricional, que é o prazo para os bancos poderem cobrarem essas dívidas, é um prazo maior, é um prazo de 10 anos, tá? A inscrição do nome do cliente no SPC Serasa é no máximo 5 anos da mesma forma, mas o prazo para cobrança da dívida varia de acordo com o tipo de contrato. A maioria dos contratos, 5 anos. Contratos de concessão de limite, 10 anos. Doutor Alexandre, os idosos são muito assediados, tanto para empréstimos quanto para compra de produtos ali bancários, que muitas vezes a pessoa nem quer e acaba adquirindo. Cuidado é maior ainda? Tem que ter muito cuidado. Infelizmente, hoje, com os meios de tecnologia, e que para algumas gerações está aprendendo ainda a utilizá-los, né? Serve também para os maus profissionais, né? Ou muitas vezes para as pessoas mal intencionadas também. Então a gente recebe ali, principalmente a terceira idade, que já está aposentada, já fez toda a sua contribuição de trabalho e com seu suor ali dentro de uma aposentadoria, recebe recorrentemente ali ligações de um empréstimo fácil, pré-aprovado, me fale agora que eu deposito na sua conta amanhã. Isso sempre é muito perigoso, tem que ter muito cuidado. Então, os aposentados têm que tomar muito cuidado, acho que buscar um pouquinho mais de informação, ter algum profissional próximo de alta confiança para que, a partir do estudo, do entendimento, de pequenas análises, para ver se vale a pena ou não vale a pena pegar esse empréstimo. Doutora Andressa, em 2021 a Febraban editou aí uma recomendação que protege clientes vulneráveis. Quem são esses clientes e que regras novas são essas aí? Bom, Flávia, olha só, 2021 foi um ano muito importante para a defesa dos consumidores, né, inclusive consumidores de crédito, porque foi quando surgiu a lei do superendividamento, né? E essa lei do superendividamento, que atualizou o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ela trouxe duas proteções muito importantes, né, para esse público, né? Então, veja, o público dos idosos, né, é um público que é entendido como os consumidores hipervulneráveis, né? Então, essa lei do superendividamento, ela trouxe uma nova categoria. Todo consumidor é vulnerável, tá? Porque na relação de consumo a gente não tem poder de negociação, né? O consumidor muitas vezes não tem nem conhecimento do que ele está contratando, então ele já é a parte mais fraca do contrato. Todo consumidor é vulnerável, mas alguns consumidores são ainda mais vulneráveis que os outros, seja em razão da idade, seja em razão de alguma deficiência física ou mental, seja em razão de alguma condição socioeconômica, baixo grau de instrução, de escolaridade, né? Às vezes você tem um consumidor fazendo empréstimo e a pessoa é semi-analfabeta, como é que ela vai entender esses custos, né? Então, para esse público, os hipervulneráveis, é que existe todo um dever mais fortalecido de que eu passe as informações sobre os custos e os riscos de crédito de um modo que essa pessoa venha a entender. Então, a lei do superendividamento, ela surgiu em julho de 2021. E aí, logo na sequência, para dar cumprimento a essa lei, é que a Febraban trouxe essa recomendação de que os bancos, eles passem a adotar um certo modo de conduta, né, de boas práticas, que possam identificar quem são esses clientes hipervulneráveis e consigam, então, moldar a forma de transmitir as informações para esses clientes, de modo que eles consigam entender. Tá? É bem importante pontuar aqui, Flávia, que existem algumas regras de como que tem que ser passadas essas informações para o consumidor. Então, vejam, não basta informar só o valor da parcela, né, Alexandre? As pessoas só veem isso, né? O valor da parcela. Não, eu tenho que passar para o consumidor a informação do custo efetivo total das operações, a soma total que vai ser paga pelo financiamento. Então, poxa, eu vou te emprestar 10 mil reais, mas você vai me pagar 25 mil de volta. Eu tenho que passar a informação desse jeito para as pessoas entenderem, né? E tem, inclusive, normas do Bacen determinando que para informar o consumidor, para ele entender o custo do crédito, eu tenho que detalhar cada componente, né? O custo efetivo total, que ele soma todos os elementos que incidem no custo do crédito, que aí entra os juros, tarifas, o IOF, eventuais seguros. Cada um desses componentes tem que ser discriminado em percentual ao ano e em reais. E é isso que a Febraban agora está buscando fazer. Ela está trazendo aí essas orientações para que os bancos consigam cumprir essas novas determinações da lei do superendividamento.
Doutor Alexandre, para encerrar aqui, qual é a dica para quem ainda não se endividou, não está como super endividado, quer ter uma tranquilidade aí, realizar sonhos sem atropelos? Perfeito. Eu acho que é, mais uma vez, ter mais respeito com o dinheiro, buscar mais informação, fazer com que o dinheiro seja um parceiro. Tira aquele antigo tabu que de dinheiro eu não gosto de conversar e muito menos controlar. A gente tem que entender que quanto mais informação e controle, mais benefício o dinheiro vai trazer para a minha vida. E ter muita atenção, usar, do direito, como a doutora Andressa nos colocou aqui de maneira super clara e intuitiva, que caso fugir um pouquinho ali das minhas perspectivas, buscar profissionais capacitados para, o quanto antes eu resolver um problema, principalmente financeiro, mais fácil vai ser essa solução. E trazer mais cor para o dinheiro, mais vida para o dinheiro, porque ele tem que ser somente o meio das nossas principais realizações. Bom, muitíssimo obrigada aí por todas as explicações, todos os conselhos. E o programa de hoje chega ao fim. Aproveite aí as dicas dos especialistas para ter uma boa relação com o seu dinheiro. Muito obrigada, doutor Alexandre. Muito obrigada, doutora Andressa, aqui pela entrevista. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas e acompanhar o nosso canal na internet. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!